Prezados participantes do curso de extensão Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso curso de extensão. Desde já agradecemos a sua participação em mais essa live, curso de extensão que é coordenado pelos professores Wesley, professora Bartira, e organizado pela coordenação do curso de Geografia da Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências Humanas e Letras, pelo mestrado em Geografia, o PPGEL, da Universidade Federal do Piauí, e pelo Centro Acadêmico de Geografia, o CAGEL, UFP, e tem como objetivo discutir os procedimentos operacionais referentes aos caminhos, às diretrizes da normatização dos trabalhos acadêmicos. E na live de hoje, continuaremos a discutir o tema sobre a pesquisa qualitativa nas ciências humanas, parte 3, com a apresentação de duas temáticas importantes para o conhecimento de todos os participantes sobre a pesquisa qualitativa. Teremos a apresentação da temática Metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento, que será ministrado pelo professor Dr. Gustavo Souza Valadares. E, em seguida, a outra temática relacionada à pesquisa qualitativa nas ciências humanas, a fragilidade ambiental da paisagem em bacias hidrográficas costeiras, concepções teóricas e metodológicas, será ministrada pela professora doutora Roneide dos Santos Souza. Agradecemos desde já o apoio técnico aqui conosco também, o Verlando, né, mestrando Verlando, que está nos dando esse apoio técnico no canal do YouTube do CAGEL, também a Priscila, são nossos monitores do curso de extensão, que sempre estão, juntamente com outros e outras, né, estão nos ajudando, nos auxiliando nessa parte técnica aqui do canal do YouTube do CAGEL. Então, sem mais delongas, vamos apresentar para proferir, né, essa primeira parte de hoje da live sobre a pesquisa qualitativa nas ciências humanas, parte 3, quero já apresentar, né, o professor Dr. Gustavo Souza Valadares, que irá ministrar a temática Metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento. Professor Dr. Gustavo Souza Valadares possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2003. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Piauí. É professor do programa de mestrado em Geografia da UFP e do doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFP em Rede. Tem pós-doutorado, né, no Instituto de Geociência da Unicamp. Foi, entre 2002 e 2008, pesquisador da Embrapa na área de gênese e classificação dos solos. Entre 2009 e 2011, professor da UFC. O professor Gustavo tem experiência na área de ciência do solo, com ênfase em gênese, morfologia e classificação dos solos e geoprocessamento, atuando principalmente nos seguintes temas: mapeamento pedológico, química do solo, manejo, organossolo, geoprocessamento, qualidade do solo e aptidão agrícola, né? Aí só uma correção no breve currículo aí do professor Gustavo, que ele já concluiu, né, o seu pós-doutorado, qual eu relatei, né, que ele cursou no Instituto de Geociências da Unicamp. Então, professor Gustavo, seja bem-vindo e fique à vontade para tecer aí suas considerações sobre essa temática, as metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento. Bom dia. Obrigado, professor Wesley, obrigado, né, à organização do evento, obrigado a todos os que estão participando, né, nos assistindo nesse momento.
eu gostaria que fosse já apresentado o slide. Quando estiver passando o slide, por favor, me avisem, ok? Já apareceu o slide para apresentação? Não tinha, o professor já estava apresentando já. Tá, obrigado. Bom, como o professor Wesley, né, informou, nós vamos conversar um pouco sobre metodologias aplicadas, né, à geografia física, com ênfase em pedologia e geoprocessamento, mas está bem desequilibrado para o lado da pedologia, né? Nosso bate-papo aqui vai falar muito mais de pedologia do que de geoprocessamento. Tá? Em alguns momentos, pode ser que algum assunto que eu já tenha abordado volte um pouquinho, certo? O objetivo é apresentar, né, fazer uma certa comparação de algumas tecnologias, de algumas metodologias mais tradicionais, né, mais antigas mesmo, né, conhecidas já a longa data, e algumas, né, mais recentes, né, que surgiram com o avanço da tecnologia. Bom, primeiramente eu gostaria de pontuar, né, onde é que fica a geografia física nas áreas do conhecimento do CNPq. Apesar da geografia estar ligada às ciências humanas, mas a geografia física ela fica, né, lá nas áreas do CNPq, dentro das ciências exatas e da Terra, né, em subárea como geociências, geografia física, e tem todos esses ramos aqui, né? A geomorfologia, climatologia geográfica, a pedologia, né, que nós vamos dar um enfoque maior. Hoje aqui, hidrogeografia, geoecologia, fotogeografia, geocartografia. E além dessas áreas, nós ainda temos outras aqui. Dentro da geofísica, nós temos o sensoriamento remoto, que é muito enfatizado, né, muito abordado dentro da geografia. Muitos geógrafos trabalham nessa área, né, a contribuição dos geógrafos nessa área é imensa, né, não só no Brasil, como no mundo. O geógrafo também aborda, né, assuntos ligados à geologia ambiental. No nosso curso de graduação mesmo nós temos, né, assuntos relacionados a isso. A climatologia, não só a climatologia geográfica, mas a climatologia de modo geral já fica dentro da meteorologia. A fotogrametria e a cartografia básica ficam dentro da geodésia, né? Tudo isso dentro aqui, né, das geociências. E temos ainda áreas afins, que eu separei aqui, né, a área de onde é a minha formação, na verdade, que é a Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos, que tem uma afinidade, né, tremenda com a pedologia. Na verdade, elas se confundem, né? Projetos dessa área aqui poderiam ser submetidos dentro da pedologia e vice-versa tranquilamente. E ainda tem outras áreas, né, como a fitogeografia, que vai estar ligada lá às ciências biológicas e assim por diante. Eu elaborei essa nuvem de palavras com palavras retiradas dos títulos dos trabalhos apresentados no último simpósio de Geografia Física lá no Rio de Janeiro, que foi ano passado, no ano de 2022. Né? Então, nós podemos observar aqui, né, claro, a palavra geografia foi a que teve mais destaque, né? Aí tem geografia física, né, física de novo aparecendo aqui, e aí nós podemos verificar, né, que temos um ensino muito focado dentro da geografia física, temos aqui as áreas de geomorfologia, de pedologia, uma área, né, tem sido muito estudada aqui no Piauí, que é a área de geoconservação, geodiversidade, está por aqui, né? Então, a questão do planejamento, das mudanças, né, da dinâmica, não aparece muito aqui a palavra dinâmica, apareceu mais como mudanças, mas estão relacionadas à variabilidade, às questões socioespaciais, à importância climática, né,
como foi no Rio de Janeiro, apareceu a palavra rio, a gestão, né, a gestão ambiental, a gestão agrícola também está relacionada à geografia. Nós estamos na década dos oceanos, então a palavra costeira e marinha apareceu com grande importância também. Os desastres, aqui de novo, apontado ao ensino, à educação. Então, vocês podem perceber que a geografia física, ela é muito aplicada, né? Ela tem pesquisas básicas, mas ela é muito aplicada ao planejamento, à gestão ambiental e à preocupação, né, com as mudanças climáticas e as dinâmicas que vêm ocorrendo no planeta Terra. Bem, então, como eu comentei no início, né, se fosse falar de metodologia em geografia física, são necessários muitos especialistas de várias áreas, né? São muitos métodos, muitas técnicas. A minha formação é pedologia, então eu concentrei, né, esse assunto na pedologia e vai ser abordada alguma coisa também ligada ao geoprocessamento, que é a ciência da informação geográfica, né? E a pedologia é a ciência que estuda os solos. Bom, vamos iniciar aqui, já que é metodologia de trabalho, em que locais, né, nós costumamos trabalhar? Quem atua, né, dentro da geografia física, qual é o ambiente de trabalho? Esse ambiente de trabalho pode ser um escritório, né, utilizando o computador, utilizando impressora, mesa. Podem ser laboratórios, como um laboratório de geoprocessamento, de geomática, de geotecnologia, terminologia, né, que acharem melhor. Pode ser um laboratório de análise química de solo, já que o enfoque aqui forte é pedologia. Aqui nós temos, né, um laboratório de solos, aqui já um laboratório mais na linha de mineralogia, de geologia, né, com microscópios, com lupas, com amostras aqui, né, de rochas e minerais. Podem ser trabalhos de campo, tá? Seja um ambiente, né, mais voltado ao interesse turístico e de preservação, seja a área de produção agrícola, do agronegócio, sejam estudos, né, em áreas degradadas ou em processo de degradação. Essa fotografia aqui é da região de Gilboés. E aqui, né, um perfil, né, de solo, né, uma etapa também realizada em trabalhos de pedologia, em trabalhos de campo. Então, os ambientes em que nós podemos trabalhar são vários, né? Talvez eu não tenha conseguido falar de todos aqui. Bem, no escritório, o que um geógrafo, né, da área física pode fazer? Ele pode fazer trabalhos de revisão de literatura, em livros, em artigos, em manuais, mapas, relatórios, teses e outros, né? No computador, pode fazer consultas, leituras, redação, analisar dados, né? A parte da geografia física tem uma parte de análise de dados muito importante, uma parte mais quantitativa, né? Muitas vezes. Mapeamento de forma digital, né? Uso de SIG para geoprocessamento, para análise espacial de dados, planejamento ou organização dos trabalhos de campo, das viagens de campo ou de trabalhos em laboratório e outras atividades que podem ser aí desenvolvidas, né? O trabalho também com fichas ou formulários, né, da elaboração, interpretação, transposição de dados que podem ter sido coletados dessas fontes aqui, citadas anteriormente, ou citadas no próprio trabalho ou coletadas no próprio trabalho de campo, informações obtidas lá no campo. Pode-se trabalhar com tablets ou smartphones, passando informações, né, para esses meios, como, por exemplo, mapas digitais. Eu trouxe aqui como exemplo o aplicativo, o app Avenza, em que nós podemos gerar um mapa no formato PDF, um mapa geocodificado, adicionar a esse aplicativo e, quando for a campo, nós
temos ali, né, a localização da área e o aplicativo mostra onde é que nós estamos. Ele usa o GPS do smartphone ou do tablet e coloca ali a nossa localização. Então, é uma ferramenta, né, muito útil também. Reuniões ligadas aos projetos de pesquisa e assim por diante. Nos laboratórios de solos, várias análises podem ser realizadas. Análises químicas como pH, teor de nutrientes, né? Aqui eu citei alguns só, né? Alguns macronutrientes. Teores de elementos, né? Importantes também na pedologia, como sódio e alumínio, que não são exatamente nutrientes, né? Podem ser, na verdade, até negativos, né? Sua presença em altas quantidades nos solos. Análise de carbono, a CTC, que é a capacidade de troca catiônica dos solos, que está muito relacionada à sua fertilidade química, estudos com elementos tóxicos e outros mais, né? Na parte física, pode-se fazer análise granométrica, que é uma relação, né, das frações mais grosseiras, como cascalho, e a terra fina, que é a areia, silt e a argila, né? Condutividade elétrica, densidade do solo, porosidade e várias outras análises que podem ser realizadas. Em laboratórios também pode-se fazer as análises micromorfológicas, né, com o preparo de lâminas e o uso de microscópios. Se obtém informações que a olho nu não seria possível obter, né? Em laboratórios de geoprocessamento, né, utilizando os aplicativos, né, de geoprocessamento, que são os SIGs, fazer plotagem de mapas, fazer análise de dados, interpretações e outros. Bem, e a escala do trabalho? A escala do trabalho, ela pode ser diversa, né? Em assuntos, por exemplo, ligados a clima, a mudanças climáticas, a nossa escala de trabalho pode ser o planeta como um todo, tá? Ou então, dependendo do trabalho, a nossa escala de trabalho pode ser um continente. Aqui, né, trouxe como enfoque a América do Sul. Os trabalhos podem ser numa escala nacional de um país grande, né, como o Brasil, em dimensões continentais, ou até num país menor. O Piauí, né, como referência aqui a uma análise, a um estudo ligado a uma unidade territorial, a um estado, né, da federação. Aqui já, né, aumentando a escala, pensando numa escala municipal, o município de Teresina, né, que fica localizado no estado do Piauí. Então, essa escala de trabalho pode ser a nível municipal. A escala de trabalho pode ser um bairro dentro de Teresina, por exemplo, aqui é a região do Mocambinho, em Teresina, em que, nesse trabalho aqui, no TCC, no curso de graduação da UFP, nós fizemos uma breve análise sobre risco de inundação lá naquela região. Essa região aqui, né, de coloração laranja escuro, quase vermelho, é onde teria maior risco. A unidade de trabalho podem ser bacias hidrográficas. Aqui, a bacia, né, do Rio Banabuiú, no sertão central do Ceará, que também foi enfoque de uma pesquisa de mestrado, né, de um projeto maior, na época financiado pela Petrobras, ligado aqui também à UFP. Aqui, um estudo em uma área experimental da Embrapa Uva e Vinho Bento Gonçalves. Esse mapeamento pedológico aqui eu fiz nessa região, é uma área aqui que tem em torno, né, de uma centena aí de hectares, um trabalho, né, bem mais detalhado comparado a outros, né, que eu apresentei há pouco. E essas escalas podem ser ainda maiores, né? Podem ser muito mais detalhadas. Aqui à esquerda, né,
num aumento de escala horizontal. Aqui, se observarem aqui, né, essas unidades estão em metros. Desse ponto até esse ponto são 40 metros. Desse ponto a esse ponto, cada marca dessa aqui tem 20 metros. Então, aqui foram coletadas 100 amostras de solo para se fazer a distribuição espacial, né, dos teores de carbono orgânico total, de uma fração do carbono orgânico que é chamada de umina, aqui já de uma fração do carbono chamada da fração ácido úmico, aqui já a fração ácido fúlvico. Então, esse carbono total, em laboratório, né, foi separado em diversas frações, e esses dados foram espacializados aqui nesse projeto né, nessa pesquisa. Na época, essa pesquisa aqui era do professor da Federal do Ceará. Foi um trabalho que eu orientei no mestrado lá em solos e nutrição de plantas, né? Um mestrado em agronomia de lá. Tá? Então, por trás disso aqui tem diferentes métodos de interpolação. Esse método aqui mesmo, para o carbono orgânico total, nós tivemos que usar o método inverso do quadrado das distâncias. Os outros aqui, já houve uma dependência espacial bem característica, nós já utilizamos a krigagem, né, que é um método paramétrico, já é um método que é bastante adequado para os estudos de solo. Aqui, os dados não foram adequados a esse método. Então, por isso a importância, né, de se investigar, de se analisar e de avaliar o método mais correto, mais adequado para se fazer o trabalho. Bom, essas escalas também podem ser numa dimensão, né, vertical, podem ser na vertical, como por exemplo aqui, eu peguei a foto de um perfil de solo, né, tem uma trena aqui ao lado, né, esses valores aqui que vocês podem observar, 1, 2, 3, 4, está em decímetros, tá certo? E aqui nós vamos ter diferentes horizontes do solo. Nesse caso aqui nós temos um plano-solo nátrico da região litorânea do Piauí, do estado do Piauí. Então aqui a gente tem um horizonte A, um horizonte E de aluviação, e vem aqui o horizonte B, né? Podem observar vários estratos aqui, várias cores, porque a natureza desse material é uma natureza aluvial, né? Foram depósitos aluviais. Primeiramente, esse solo, né, era um solo flúvico, e com o avanço pedogenético ele foi, né, se transformando e acabou se transformando num planossolo nátrico. Tá? Os teores de areia aqui são muito mais elevados na parte superficial do que aqui na parte subsuperficial. Tem camadas dessa aqui de baixo que quase não tem areia. O teor de areia é muito baixo, que os teores de argila e de silt é que são mais elevados. E utilizando novamente o método da krigagem, aqui à direita, nós fizemos a espacialização em um perfil de solo, que não é esse aqui que está na fotografia, tá? Dos teores de carbono orgânico total. Então, ó, os teores de carbono orgânico estão aqui por volta de 3 gramas por quilograma, né? Eles são mais ou menos estáveis aqui, até por volta de 50 centímetros, eles se reduzem, se estabilizam aqui por volta de 80, 100 centímetros, onde nós percebemos que tem uma descontinuidade litológica aqui, havia uma paleosuperfície aqui nessa porção, né? Houve uma deposição de sedimentos lacustres dessa parte aqui de cima, e daqui para baixo é um outro material um pouco diferente, em que tem mudança no teor de carbono orgânico, e não está aqui apresentado, mas também mudança na sua granulometria. Então vejam, né, que a gente pode partir de uma escala planetária nos estudos de geografia física até a escalas, né, de alguns metros e até a escala de centímetros. Essa escala que está aqui do lado é centímetros. Isso aqui foi coletado até cerca de 2 metros de profundidade, são 200 centímetros. Então, essas escalas, né, podem variar muito. Tá? E os níveis de aquisição dos dados? Os níveis de aquisição dos dados vão variar, né, de acordo com o trabalho que vai ser executado.
Esse nível de execução pode ser de aquisição, pode ser lá do espaço, né, como, por exemplo, um satélite orbital a mais de 700 quilômetros de distância da superfície do planeta, ou um ônibus espacial, tá? A grandes distâncias também do planeta. Aqui está se falando em até 575 quilômetros. Tá? É bem distante quando comparado a um avião, que pode estar a uma altitude de 10 a 12 quilômetros ou menor, até por volta de 1.000 a 3.000 metros de altitude. Helicópteros, né? Tirando o registro, a altitudes ainda menores do que aeronaves, drones, né, também a altitudes ainda menores, e ainda essas aquisições podem ser a nível de solo mesmo, como aqui, né, um equipamento que está num tripé, ou um equipamento que está sendo transportado, no caso aqui, por um trator, né, aqui tem sensores acoplados a essa barra aqui, o veículo vai se deslocando e vai coletando informações, né? Aqui um nível, né, de grande detalhe de informação. A plataforma, né, que leva esses sensores pode ser uma caminhonete, né? Pode ser um quadriciclo e assim por diante. Às vezes a plataforma pode ser até o ser humano, pode ser um sensor que esteja na mão do ser humano, em que ele aponta para o local em que ele quer obter dados, né? E obtém essa informação. Isso para ilustrar, né? Eu dei um enfoque aqui um pouco maior, né, nos drones que estão sendo cada vez mais utilizados. Aqui vocês podem ver, né, um drone que tem hélices, esse aqui já tem asas, né? Então já existem diversos modelos, né, com o objetivo de se obter dados, né? Por outro lado, até hoje é muito atual também a coleta de informação das maneiras, né, mais rústicas e rudimentares que nós conhecemos, né? Então, nós podemos utilizar diferentes estrados para coletar solos, pás, enxadas, gibancas, picaretas. Num solo muito duro como esse aqui, esse solo aqui, se ele estiver seco, aquele enxadão não entra aqui, nem chibanca entra direito. Tem que ser na base da picareta mesmo, quando se ele estiver seco, de tão duro que fica esse horizonte aqui de baixo. Podemos usar também coletores de amostras indeformadas, né? Utilizando martelos com cilindros aqui associados a esse tipo de coletor. Aqui no caso é um coletor chamado de coletor de Uland, certo? E aqui eu acabei indo lá, né, e não comentei, né, nós utilizamos realmente baldes, sacos plásticos e assim por diante nessa coleta de amostras. Na segunda-feira mesmo estou indo para um trabalho de campo, em que a maior parte do nosso trabalho de campo vai ser utilizando ferramentas como essas aqui, mas antes de ir para campo, né, nós já preparamos todo um material, né, que nós utilizamos geoprocessamento, utilizamos imagens óticas orbitais no trabalho, utilizamos métodos estatísticos, utilizado a mapeamento digital de solos, utilizamos linguagem de programação, no caso o software R, para poder nos indicar pontos estratégicos para se coletar os solos, ao invés de eu, como pedólogo responsável pelo trabalho, sair escolhendo os pontos em que eu quero coletar, eu dei uma série de informações, né, para o computador, como tipo de geologia, tipo de relevo, informações dessas imagens de satélite, como índices de vegetação, índices de água, informações morfométricas, como altimetria, declividade, curvatura do ambiente, e o método faz uma amostragem dentro desses extratos. Ele pega tudo aquilo e procura pegar pontos representativos na área de estudo que
tendem a conferir a uma amostragem mais eficiente. Isso até alguns anos atrás não existia, né? A amostragem era feita com base no bom senso da equipe que estava no campo. Agora a gente tem como utilizar, né, métodos em que essa minha amostragem pode ser mais eficiente e não seja, né, induzida pela minha experiência ou até por alguma coisa que eu esteja conseguindo perceber no campo, né, que o pedólogo esteja conseguindo perceber no campo ou não esteja conseguindo perceber. Dessa forma, né, a informação pode ser ter até mais detalhes e maior variabilidade naquilo que nós estamos tentando investigar, no caso, o solo. Tá? Temos outros tipos de amostradores. Esse amostrador aqui, ele tem 1 quilo de nome, né? Desculpe a brincadeira, mas é um nome muito grande, então eu resumo ele para trás do russo. Ele é um tipo de amostrador muito adequado para solos hidromórficos. Muitas vezes esses solos estão saturados por água, às vezes a gente pisa na lâmina da água para coletar. Ele serve para coletar solos, para coletar sedimentos, para coletar turfas, né, que são materiais com altos teores de material orgânico. Então, ele é um meio cilindro em que a gente insere isso no solo, a gente gira ele e essa amostra vem indeformada. Então, aqui eu posso utilizar esse material tanto para calcular, né, para estimar a densidade, como para fazer qualquer outra análise, como aquelas que eu mostrei para vocês antes, né? Existem também outros tipos de amostras indeformadas que são utilizados amostradores, como por exemplo aqui essa caixinha de cubiena. Essa é de metal, ela com o tempo foi perdendo uso, poucos usam ela. Hoje em dia o pessoal faz moldes disso aqui, ou de papel mesmo, papel cartão, uma cartolina, um papel mais firme, ou até mesmo de plástico, como por exemplo saboneteiras quadradas ou retangulares, para se fazer amostras, para se coletar amostras deformadas. Se coletam essas amostras aqui, leva para um laboratório petrográfico, e esse material, se coloca resina nesse material, esse material endurece e são cortadas lâminas fininhas para ser observado, né, o solo por microscopia, em microscópio. Tá? Mais à frente vou mostrar alguma lâmina para vocês disso. Bom, então, só nesses momentos iniciais da minha fala, vocês já perceberam, né, a quantidade, né, de níveis tecnológicos, a inovação que vem ocorrendo, né, e isso atendendo a diversas aplicações. Então, nós temos uma infinidade de métodos, técnicas e ferramentas com os mais diversos níveis tecnológicos. Tá? Então, aqui o objetivo vai ser ir apontando, né, alguns métodos, algumas ferramentas dessas para vocês. É longe, né, da intenção nossa, em menos de 2 horas, querer esgotar esse assunto, né? Até porque eu não tenho conhecimento suficiente para esgotar esse assunto aqui, porque são muitas áreas, são muitas tecnologias, muitos métodos. Bem, aí aqui, né, a gente já comentou do escritório. No escritório a gente pode utilizar desde coisas muito simples, né, de papelaria, até impressoras, plotters, né, para fazer mapas, e computadores, né, de diversas gerações, alguns computadores, né, com alta capacidade de processamento. Nos laboratórios, nós podemos utilizar, né, métodos já bastante antigos, como o uso de vidrarias, de provetas, de densímetros, de termômetros. Tá? Aqui, no caso, para se fazer uma análise granulométrica, né, do solo. Uso de tamização, né, uso de peneiras para separar frações. Então, quer dizer, métodos, né, já empregados há muito tempo, métodos bastante tradicionais, ou então pode-se utilizar nessas análises granulométricas um granulômetro a laser, né, que é um equipamento que vai utilizar a luz incidindo sobre as amostras passadas, né, por essa luz, e esse resultado aqui já traz lá uma informação da quantidade de diferentes frações que vão ocorrer naquela minha amostra. Então, a automatização de processos como esse aqui, né, pode reduzir muito o tempo de uma análise e, em vários casos, pode até vir a aumentar muito a precisão dos resultados. Né? Aqui,
pode-se programar e coletar diversas frações que, de repente, no laboratório você não tem as peneiras exatamente daquele diâmetro, ou dependendo do tamanho da fração, o método pode ser bem trabalhoso. Esse método aqui, por exemplo, é baseado em tempo de sedimentação. Então tem uma formulazinha que usa a temperatura que está essa água aqui, né? Dependendo do caso, pode-se utilizar o densímetro ou não. Isso aqui pode ser pipetado, uma coluna, levado para a estufa, secar na estufa, levar para a balança, pesar isso, né? Sendo que aqui, num granulômetro a laser, isso pode ser muito mais rápido, muito mais acelerado esse resultado. Dentro da análise química do solo, nos laboratórios de solo, nós podemos fazer análise de nutrientes. Aqui nós temos, né, vários nutrientes aqui apresentados: potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio, enxofre, boro, fósforo, molibdênio, cloro, ferro, cobre, manganês, zinco. Dentre os micronutrientes aqui não está citado o níquel, mas ele também é um. O alumínio está aqui nesse conjunto, mas o alumínio, lembro, não é um nutriente, tá, para os vegetais superiores. E esse gráfico aqui mostra, né, o valor do pH no solo e o grau de disponibilidade desses nutrientes. Então aqui está dizendo que, por exemplo, o molibdênio e o cloro, quanto mais alto o valor do pH, maior é a sua disponibilidade. Já ferro, cobre, manganês e zinco reduz a disponibilidade com o aumento do pH. Tem maior disponibilidade nos valores de pH mais baixos, tá? O cálcio, magnésio, potássio vai aumentando a sua disponibilidade até por volta de 5,5 pH, depois ela se estabiliza. Já nitrogênio, enxofre e boro vai aumentando a disponibilidade aí até por volta de 6, e essa disponibilidade acima de 7,5, 8 começa a se reduzir. O fósforo já tem uma maior disponibilidade numa faixa mais estreita, ó, em torno aí de 6, 6,5, 7 de pH, tá? Então, esses também são métodos que são empregados dentro da ciência do solo, né, para se pesquisar, para se investigar os solos aqui, com um enfoque muito voltado, né, à fertilidade química do solo, à qualidade do solo. Tá? Podem ser investigados, né, metais tóxicos, elementos tóxicos, metais pesados. Aqui, né, tá em destaque aqui em preto aqueles. Alguns desses vocês percebem que também são nutrientes, ó. Ferro está aqui, manganês está aqui, zinco, cobre, né? E eles estão aqui também. Então, a faixa entre níveis ideais de disponibilidade para as plantas e os níveis de toxidez, dependendo do alimento, pode ser muito tênue, tá? Um teor considerado bom, ótimo, se elevar um pouco mais, se durante um processo de adubação ou algum determinado manejo do solo, adicionar um pouco mais daquele elemento, aquele elemento pode passar por uma faixa tóxica. Então, todo esse aqui é um mundo, né, de pesquisa muito feito dentro da ciência do solo. A parte de fertilidade do solo é a que costuma ter maior quantidade de trabalhos publicados em eventos, né, e trabalhos publicados também em revistas. Então, esse aqui é um mundo imenso, ainda tem sido explorado e tem muita coisa a se explorar ainda, né? Então, dentro, né, desses métodos mais tradicionais, tem medição, pesagem, aqui faltou um R agora que eu vi, me desculpem, filtragem, né, ou filtração, titulação, em que isso aqui é quantificado, né, por meio de uma bureta. A gente vai gotejando o líquido aqui. Quando isso aqui muda de cor, aí a gente identifica, né, aqui uma análise de carbono orgânico. Isso aqui está uma coloração, né, vai virar de coloração. Aqui já é um método, né, que já é utilizado há várias décadas, né, por absorção atômica, em que o nutriente está dissolvido, o elemento, no caso, está dissolvido aqui, a água está em solução, tem um canudinho aqui com um compressorzinho que aspira isso. Esse material é queimado dentro de uma câmara. Durante a queima, luzes, né, radiação é emitida, e o equipamento consegue captar essa radiação e transformar isso em quantidade do elemento que vai ter presente ali na amostra, tá? Por trás disso aqui tem computação, tem automação, tem toda uma linha de tecnologia associada.
parte da colorimetria, que usa os espectros, né, das cores para se fazer análises. Aqui, por exemplo, nós vemos aqui uma coloração mais violeta, uma mais vermelha. Isso aqui vai estar relacionado ao teor de um determinado elemento. Aqui em tons de amarelo, quanto mais amarelo aqui, tende a ter mais de um determinado elemento. Um elemento, por exemplo, que a gente costuma analisar nessa faixa aqui do amarelo é o boro. Tá? Teores mais baixos, menores teores, cores mais escuras, maiores teores. Então, você coloca aqui no aparelhinho, você tem uma curva, e com essa curva você consegue definir qual é o teor de acordo com a quantidade de luz que foi absorvida ou refletida aqui nesse, né, que esse aparelho vai quantificar. O fósforo, a gente faz muito essa análise. O fósforo já fica na faixa do azul, a coloração que a gente analisa. A gravimetria, aqui um forno mufla, em que dentro desses cadinhos de porcelana você coloca uma amostra, aquece isso a determinadas temperaturas, e parte desse material que fica, você pesa e faz associação. Aqui, por exemplo, está falando em análise de ferro. Aqui no laboratório da UFP, a gente já fez análise de carbonatos, de matéria orgânica, associada a esse método aqui. Tá? Aqui eu trouxe imagens, né, de balanças, desde as balanças mais antigas, né, até as mais atuais, que são aqui uma balança analógica, aqui uma balança já digital, eletrônica. Tá? Na verdade, né, é um computador que tem aqui por trás, em que ela, quando calibrada, é muito mais eficiente, muito mais fácil, muito mais rápida de se utilizar. Aqui um equipamento, esse equipamento eu nunca vi ao vivo, ele se chama Libs, tá? É um método, né, extremamente interessante, faz vários tipos de análise, pode fazer análise granométrica, pode fazer análise química de vários elementos, tá? No caso, esse aqui é um equipamento que tem na Embrapa de São Carlos, né, no interior de São Paulo, em que a amostra é adicionada aí e, né, de maneira muito eficiente se obtém um resultado sem gerar produto tóxico. Numa análise como, por exemplo, essa aqui nós utilizamos dicromato de potássio, tem o crômio é um elemento tóxico. Então, isso é um passivo, é um resíduo que é gerado ali durante essa análise, tá? Que nesse método aqui, esses impactos são menores. Tá? O princípio dessa máquina está aqui, ó. Tem fonte de energia, né, ligada ao computador, ligado ao próprio aparelho. O laser é emitido, né, passa por uma lente, né, a amostra, né, ela é estimulada, desculpa, estava me falhando a palavra, ela é estimulada, né, por essa laser. Aí esse resultado é captado, passa por outras lentes, é captados aqui, né, por um espectrômetro, e esse espectrômetro, que é energia também, radiação que vai ser emitida dessas interações aqui, né, de acordo com o tempo, ele vai sair lá no computador o resultado dos elementos que está querendo se investigar. Então é um método, né, extremamente moderno e eficiente. No material que fala desse equipamento aqui, fala que ele pode fazer 1.500 análises por dia. Então olha como se automatiza e se aumenta a eficiência, né, das análises. Falando um pouquinho em determinação da água no solo, nós podemos ir lá no campo, coletar uma determinada quantidade de amostra, né? Peso essa amostra úmida, certo? Por exemplo, essa amostra me deu 120 gramas. Tá? Levo para a estufa, seco de um dia para o outro a 105 graus, peso novamente, fica 100 gramas. Quer dizer, a água foi perdida, né? A água evaporou. Então eu tinha, numa massa de solo seco de 100 gramas, 20 de água, então eu tenho 20% de água. Então esse é um método, né, que eu preciso ir lá no campo, coletar, levar para o laboratório, né, na melhor das hipóteses, de um dia para o outro eu consigo ter esse resultado. Mas existem métodos atuais, tá, que tem também suas limitações.
Aqui no ar, por exemplo, temos aqui um tensiômetro, tem uma cápsula porosa aqui, né, que de acordo com a tensão da água no solo, a pressão, né, da água no solo, tem aqui um medidorzinho, que pode ser assim analógico, ou pode ser simplesmente uma coluna de mercúrio, também pode-se utilizar colunas de mercúrio para se fazer isso aqui, tá? Essa medição, e a gente vê instantaneamente a quantidade de água no solo que tem. Que tipo de limitação ele pode ter? Se o solo estiver muito seco, pode ser que essa cápsula não funcione. Então, ela só vai funcionar numa determinada faixa de umidade. Em áreas que são irrigadas, isso aqui é muito eficiente. Mas, por exemplo, no semiárido, no período seco, a gente não vai conseguir avaliar nada, não vai conseguir ver. Aí, de repente, esse método aqui vai ser mais eficiente, né? O da granulometria. A gente vai coletar e a gente vai saber quanto de água exatamente tem lá. Tá? E tem outros métodos que se utilizam, né, de constantes elétricas, né, da constante dielétrica, da resistividade elétrica, de impedância, e esses métodos também, né, fazem relação com a quantidade de água no solo. Para isso, é claro, precisa-se de calibração, né? Você não consegue chegar, colocar em qualquer solo, isso aqui já vai ter exatamente a quantidade de água que tem naquele solo. Se o solo for mais argiloso, mais arenoso, tiver uma quantidade maior de ferro ou de matéria orgânica, então você tem que ajustar, tem que calibrar para esses diferentes solos que fosse trabalhar. Tem um método também, que é um método radioativo, né? Portanto, exige alguns cuidados maiores, porque essa radioatividade, né, pode causar algum dano à saúde, que é como a sonda de nêutrons, em que se faz um furo, né, aqui no solo. Aqui nessa figurinha dá para perceber, aqui é nível do solo, adiciona, né, dentro de um tubo essa fonte de nêutrons, essa sonda de nêutrons, tem um detector, e a interação dos nêutrons com a quantidade de água no solo, né, resulta no resultado. A gente também faz uma curva, né, por um método estatístico, a gente consegue estimar isso aí. Em alguns solos isso funciona bem. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu fazia doutorado, eu fiz um curso para usar esse método. Aí o professor lá do curso até comentou que uma vez ele trabalhando com solos originários de basalto, com altos teores de ferro, esse resultado não foi muito interessante. O método não foi tão eficiente pela experiência que ele tinha tido. Nos nossos solos lá, que eram solos assim de textura média, arenosa, com muito teor de quartzo e de caulinita, o método funcionava muito bem. A cor do solo, né, que é um atributo morfológico. Então, a cor do solo ela pode ser observada por meio dessas cartas de cores, né? Que já fez a disciplina de pedologia, já viu essa cartinha de cores aqui, esse livrinho, né? Então, ele é um método, né, já conhecido há muitos anos, em que o operador pega uma amostra de solo, compara aqui, né, nessa carta, e vê a que ele acha mais parecido. É claro que de acordo com a experiência e mesmo a visão de cada um, pode ter uma determinada variação de um para o outro. Tá? Métodos mais modernos, digitais, usam equipamentos. Aponta o equipamento aqui no leitor sai. Eu, pelo menos aqui no meu computador, consigo ler aqui que a simbologia dessa cor está 10YR 4/3. Então, quer dizer, matiz 10YR, valor e croma, valor 4, croma 3. Então ele já te dá esse valor. Aí aqui não tem como, né, ter esse tipo de erro, né, de uma pessoa faz uma leitura na carta, outra faz uma outra leitura, né, e ter alguma divergência. Aqui não tem como ter essa divergência. Coloca o equipamento e lê. É claro que esse equipamento aqui não vai ser tão barato, né? Eu nunca vi esse equipamento, eu nunca usei esse equipamento. Eu uso a carta de cores, nunca comprei um equipamento desse. Bem, falando em estrutura do solo, a estrutura do solo é a forma como as partículas estão organizadas. A estrutura do solo ela pode ser sem agregação, essas partículas podem estar soltas
como, por exemplo, areia solta numa praia, tá certo? Ou até mesmo num solo qualquer, numa amostra de solo, né? Ou ela pode estar agregada. Então, ela agregada, ela pode ter forma granular, pode ter forma em blocos, podem ter formas prismáticas, né? Pode ter formas laminares. Então, tem vários métodos. Então, um dos métodos de análise disso aqui é realmente a gente comparar com essas figuras, com esses modelos, com a nossa experiência e dizer qual é a forma dessa estrutura, tá certo? E ainda dizer o grau dessa estrutura, se ela é uma estrutura fracamente agregada, né? Se é fortemente agregada, se é moderadamente agregada. Então, aqui são métodos realmente, né, que o avaliador é que vai definir. Então, isso pode ter até alguma diferença. Pode ser que uma determinada moto que eu considere que ela tem um grau de estrutura moderado, alguém acha que ela está mais para o fraco. Então, tem algumas divergências aí. Então, são métodos, né, que nós definimos categorias com base na nossa experiência e na nossa observação. Tá? E esses métodos, o tamanho também é observado desses agregados. Então, a gente tem, né, de acordo com determinadas faixas de tamanho, a gente diz se é pequeno, se é médio, se é grande, o tamanho, né, desses agregados, como aqui, ó, tá? Aqui no caso, para uma estrutura granular, vai ter de muito pequena até estrutura muito grande. Então, a gente tem um livrinho, um manual de descrição e coleta de solo no campo, ou então um manual de pedologia do IBGE, que tem essas informações, e a gente compara aqui, pega as amostras, compara nisso aqui, e vocês vejam que essa paginazinha aqui está até já bem suja, né? Porque ela é utilizada para comparar, né, com as amostras de solo. Por outro lado, nós temos outros métodos que não são nem tão elaborados assim, tem nem tanta tecnologia assim, mas que tem como a gente definir um diâmetro médio ponderado, né, das partículas ou dos agregados, na verdade, isso aqui, em que coleta-se a amostra do solo, essa amostra é colocada numa peneira de diâmetro maior, aqui no caso, 2 milímetros, né, nesse exemplo aqui, e aí vai, ó, 1 milímetro, meio, 0,25, 0,125 milímetro. Essa peneira é introduzida num balde com água, tá? E ela fica aqui por um tempo de 30 minutos com um movimento, né, com uma determinada frequência para baixo e para cima. Então tem um motorzinho ali que levanta essa peneira, abaixa essas peneiras, levanta e abaixa, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Após esse tempo, essas peneiras são recolhidas. O material que está dentro de cada peneira é seco em estufa, depois é pesado, e se sabe, né, a quantidade inicial do material que foi adicionado aqui, e se faz, né, uma quantificação das diversas frações. Então, quer dizer, se ficar mais material nessa peneira aqui de cima, quer dizer que esses agregados são maiores e são mais resistentes, né, são mais estáveis. Se não ficar nada de material nessas peneiras aqui de cima, de material agregado, quer dizer que esse material tem um grau, né, de resistência, né, de estabilidade desses agregados menor. Então, esses aí são métodos também utilizados, né, esse método aqui mais quantitativo do que um método como esse, né, só pela interpretação visual. Aqui já vendo, né, uma fotografia de um microscópio eletrônico de varredura, se vocês veem aqui, unidades estruturais, né, microagregados aqui, agregados muito pequenos. Isso aqui não temos a escala nessa imagem aqui, mas o autor fala em torno aqui, ó, de visualizar de 20 micrômetros até 15 milímetros, né, de acordo com o que esteja querendo se observar. E aqui a gente pode ver os poros do solo, né, esses vazios, e aqui os agregados, né, do solo. Então, se for fazer isso com uma determinada amostra, né, em deformada, você consegue observar aí essa porosidade. Se essas partículas estivessem mais próximas umas das outras, esse solo podia estar mais adensado, ou dependendo da situação, mais compactado. Imagens de raio-x, assim como se usa muito raio-x na medicina, aqui, olha só, tem
uma raiz, né? O córtex de uma raiz a gente consegue perceber nitidamente, e aqui a gente consegue ver, né, partículas do solo, os poros aqui, ó, grãos de minerais, né, esses branquinhos aqui, ó, né, são grãos de minerais lá, o solo, a forma aqui, ó, ele chamou aqui nessa de crack, né, mas algumas câmaras, estão vendo no solo, né, algum poro mesmo maior que está aqui no solo, que foi conseguido observar por meio desse tipo de imagem aí. Então, quer dizer, usando a tecnologia, né, para se observar, né, para se investigar porosidade, agregados e assim por diante. A tomografia também pode ser utilizada para isso. Nessa imagem aqui da esquerda, nós temos um solo que nunca foi mecanizado, né, que não sofreu compactação. Então, esses volumes, vou chamar assim, azul, né, a gente percebe que é uma figura em 3D, são os espaços porosos aqui, canais, câmaras e assim por diante que nós podemos observar, tá? Nessa imagem aqui. Já aqui, ó, um solo mecanizado por 14 anos, dessa camada para baixo a gente quase não consegue ver muitos canais e câmaras, uma quantidade muito menor. Quer dizer que essa faixa aqui do solo está compactado, né? Muito provavelmente chamado pé de grade. Os arados, as grades passam nessa camada aqui mais superficial, por isso ela está tão porosa aqui, né? Mas daqui para baixo eles não atingem, e com o próprio peso desses implementos que vão passando aqui, essa camada aqui de baixo vai ficando mais compactada. Então, por meio de um método como esse, a gente pode analisar isso aí. Isso pode ser analisado, né, por vários outros métodos, por coleta de densidade, por penetrômetros e assim por diante. A consistência, né, a textura do solo, quem avalia isso mesmo na palma da sua mão, entre o seu polegar e o indicador, de acordo com o tato. Se uma amostra é mais pegajosa, né, uma amostra mais argilosa tende a ser mais pegajosa, uma amostra mais arenosa tende a ser mais áspera. Então, com base nisso, o avaliador pode definir, né, se um solo é mais arenoso, mais argiloso, mais siltoso. Claro que ele vai ter ali uma margem de erro, mas confundir um solo arenoso com um solo argiloso, né, é complicado, é um erro muito grande. Então, é possível se fazer a resistência também desses agregados nos nossos dedos, né, para se avaliar a consistência. Então, se pressiona isso entre o polegar e o indicador, e com base nisso, né, se considera se o material estiver seco, se essa amostra é macia, se ela é solta, se ela é dura, se ela é muito dura, e assim por diante. Tem materiais que a gente só consegue quebrar com o uso do martelo. Outros materiais a gente consegue quebrar na mão, mas tem que fazer muita força. Outros materiais já são completamente soltos aqui na mão, né? Um material, uma areia seca, solta, você abre os dedos, ela escoa entre os seus dedos, né? E aqui, para se avaliar a plasticidade, faz uma cobrinha como essa, se essa cobrinha aqui, né, se girar aqui sem quebrar, quer dizer que o material é muito plástico. Se ela tiver só algumas trincas aqui, o material é plástico. Se você não conseguir dobrar ela se desfazer, esse material pode ser não plástico, de repente ligeiramente plástico. Se eu nem conseguir fazer essa cobrinha, o material é não plástico, né? Então esse material a gente faz mesmo, né, molda, né, como criança brincando, né, com terra, com massinha, tá certo? Como se fosse fazer uma cerâmica, e trabalha isso na mão. Então, são métodos que já são utilizados há muito tempo e são atuais. A gente utiliza isso ainda até hoje. Tá? Aqui, já alguns métodos também muito mais antigos, que são muito empregados na área de física do solo, na área de engenharia geotécnica, de geotecnia, geólogos, engenheiros civis usam muito esse método, né, para se calcular, né, infraestruturas de obras, estruturas de obras. Então, esse material é umedecido, é molhado, é feito uma pasta mesmo, essa pasta é adicionada
nesse equipamento aqui. Esse equipamentozinho tem uma manivelainha que você gira, então você gira isso aqui um determinado número de vezes, de acordo com o movimento desse material aqui, ó. De acordo que você vai girando, ele vai se movimentando, né? Aí se tem os índices de liquidez, de plasticidade, isso é interpretado, né, por meio dessas tabelas aí que são fixos. Ó. Uma amostra não plástica vai ter um índice 0, né? Já uma altamente plástica maior do que 15. Então aqui só para mostrar, ó, num gráfico, de acordo com a umidade, né, o solo pode estar quebradiço, pode estar plástico e estar acima de um ponto ele fica líquido, né? Porque aqueles deslizamentos que ocorreram recentemente no litoral de São Paulo, atingiu aqui esse limite de liquidez. A quantidade de chuva foi tão grande, o solo, a chuva já vinha há vários dias, né? O solo já estava muito molhado, saturou demais, atingiu esse índice de liquidez e esse material sofreu, né, aquela erosão, aquela movimentos de massa, né, que causa muitos danos econômicos e também, né, perdas de vidas, né, se tiver alguma pessoa ali, se tiver edificação. Então, por isso que esse tipo de análise é tão importante para a área de engenharia geotécnica. Aqui, por exemplo, essa figura eu peguei só para ilustrar. Suponhamos que precisamos, né, fazer a amostragem e avaliar a compactação do solo em vários desses pontos aqui. Tá? Essa aqui é uma área experimental da APTA Frutas de São Paulo. Né? É um órgão ligado ao governo do estado de São Paulo, ligado à pesquisa agropecuária. Anos atrás, quando eu ainda era da Embrapa, eu fiz um estudo lá nessa área. Tá? Então, para essa amostragem nós podemos utilizar, né, no caso da compactação, um amostrador desse aqui de impacto. Isso aqui realmente, quem está trabalhando, não sei se vocês conseguem enxergar essa figurinha, mas vocês veem que tem uma pessoa ajoelhada aqui no chão. Você se agacha, levanta esse peso aqui até aqui e solta, né? Essas medidas aqui são definidas, são determinadas. Então, a cada número de impactos, tem uma haste pontuda aqui, né, que vai descendo, você vai medindo a cada número de impactos, quanto esse material penetrou o solo mais compactado, você vai ter que dar maior número de impactos, solo menos compactado, menor número de impactos, certo? Mas isso também tem umidade que interfere nesse resultado. Se o solo estiver mais molhado, claro que essa haste vai entrar mais fácil. Se o solo estiver mais seco, a haste vai entrar mais difícil. E não existe uma fórmula, uma regra única para se padronizar isso. Então é um método que, né, tem muita interferência pela umidade. Assim como todos esses outros aqui, a umidade vai interferir. Mas aqui já é esse penetrômetro de impacto, esse penetrômetro analógico, em que vai ter uma mola aqui, em que faz a força de acordo com a resistência à penetração da haste. Isso vai sendo marcado aqui, ó, analogicamente, né, nesse reloginho aí. E quanto maior a resistência, né, mais alto esse reloginho vai marcando, tá? Fazem o mesmo efeito, tá? Em alguns casos, se o solo for duro demais, esse aqui você não vai conseguir usar. Você vai morrer de fazer força ali, né? Pode até empenar o equipamento e não vai trabalhar, tá? Aí, às vezes, você tem que recorrer a esse. E tem uns métodos totalmente automatizados, né, georreferenciados. Isso aqui, numa área de campo como essas aqui, é uma beleza, né? O operador vai andando nos pontos em que ele tem que investigar, ele desce isso aqui está acoplado de maneira digital, está acoplado ao GPS, então ele já pega a coordenada geográfica, já coleta quanto foi a resistência à penetração, e isso já, né, faz a inferência à compactação do solo. Só que isso também tem impedimentos, né? Um equipamento como esse aqui, esse quadriciclo, vai conseguir fazer o trabalho numa área toda como essa aqui? Não vai. Aqui, né, esse verde mais escuro, rugoso aqui, vocês conseguem perceber que é uma área de mata, de vegetação.
aqui dentro dessa vegetação, esse equipamento, né, vai dar muito trabalho entrar com ele aqui. Imagina ele saindo, abrindo picada para esse equipamento andar no meio aqui dessas matas. Já nessas áreas de campo, né, nessas áreas aqui, que são áreas agrícolas, aí ele poderia operar muito bem, mas na área de mata ele já pode ter alguma limitação, né? Só que é um equipamento fantástico, né? Você, além de não fazer força, ainda obtém o resultado de maneira, né, automatizada, georreferenciada, muito melhor. Tá? Uso de lentes, né, na pedologia. Aqui, por exemplo, nós temos uma amostra de um horizonte subsuperficial B que tem, vocês conseguem perceber um brilho graxo, um brilho nessas amostras aí? Conseguem perceber que ela brilha como se ela tivesse sido encerada, né? Isso aí é o que nós chamamos de serosidade, né? Então, essa serosidade pode ser observada a olho nu, mas o ideal é que a gente utilize uma lupa com aumento de 5 a 10 vezes, tá? Então, aqui uma foto, quando se usa a lupa, ó, a gente pode observar, né, essa superfície de maneira muito, muito melhor, tá? Então, isso aqui é um método que a gente pode utilizar no campo mesmo para se trabalhar, né? Já aqui é o uso de microscópios em lâminas. Eu comentei com vocês lá quando eu falei de micromorfologia, né? Quando eu falei lá da coleta de Kupinena, amostra deformada. Essa amostra aqui, por exemplo, foi coletada essa amostra, foi feita uma lâmina, e essa lâmina foi lá no microscópio e está aqui, ó. Então aqui em branco tem um poro, essas outras partes brancas aqui já são grãos de quartzo nessa amostra. Essa parte mais amarronzada aí já diz respeito a materiais mais finos, certo? Material mais argiloso. E aqui, no entorno dos poros, nós podemos observar essa coloração alaranjada, que diz respeito à argila que foi se depositando na superfície desses solos. Essa argila depositada aqui na superfície dos agregados pode dar origem a essa superfície brilhosa aí chamada de serosidade, tá? Então, no campo a gente para por aqui, mas se fizer um método assim, a gente pode ter, né, realmente certeza que ocorreu aqui, né, a translocação de argila, deposição de argila na superfície desses agregados ou não, nesse horizonte de solo, dessa amostra de solo. Aqui um outro caso, né, de uma amostra que foi coletada também aqui no litoral do Piauí, um vertissolo desse, ó, vocês vejam que a superfície dele, né, racha, fendilha, tá? Então, a amostra coletada, vocês conseguem ver aqui, ó, poros planares característicos de solos com argila de atividade alta, expansíveis, típica desses solos aqui, como as esmectitas, tá? Nesse caso aqui, o principal mineral são montimorenonita, né, com variações aí, que nós temos dentro do grupo das esmectitas. Aqui, olha só, dentro de um poro, um agregado, né, um microagregado que ficou aí nesses processos de expansão e contração. Vocês podem perceber que materiais vão se desprendendo, né, dessa massa e vão ficando aqui no meio desses poros, né? Essa amostra aqui foi coletada mesmo por mim para a pesquisa do pós-doutorado. Aqui já indo em escalas ainda maiores. Esses aqui são microscópios ópticos que a gente observa isso aqui como isso que está aqui na imagem, né? São lentes, tá? Aqui já vai a níveis de detalhes muito maior. Então, o microscópio eletrônico de varredura, vendo um tipo, né, de um argilo mineral do grupo das caulinitas. Então, aqui vocês veem, ó, essas plaquinhas, né, são filosilicatos, vocês veem essas plaquinhas, a gente consegue observar aqui a superfície do mineral, no caso aqui, né, hexagonais de diquita. Já aqui, já vai a um nível ainda maior de detalhe, que é uma microscopia eletrônica também, só que uma microscopia eletrônica de transmissão. Aqui já vai chegando mais próximo do nível atômico, tá? Então, aqui nós podemos observar uma caulinita
E um outro mineral, né, aqui no trabalho foi chamado de microcristais de alumina aqui, certo? Em que essa alumina aqui, né, é toda pintadinha, vocês conseguem perceber aí, né? É como se ela fosse toda mosqueadinha. Já a caulinita tem umas manchas também, mas as manchas são menos evidentes. Então, por esse método, consegue se detectar muito bem. Utilizando uma microscopia eletrônica de varredura, esses dois materiais podiam estar mais parecidos com isso aqui, sem ser possível diferenciar esses dois minerais. Aqui, por essa metodologia, já foi possível diferenciar esses dois minerais. Então, fazendo uma referência, gente, lá no início, quando eu falei de escalas, desde a escala global, olha a escala em que nós estamos chegando aqui, tá? Olha a escala que nós estamos chegando nisso aqui. Isso aqui é uma amostra indeformada coletada desse perfil do solo. Então, aqui ó, tem 100 micrômetros, tá certo? A gente não consegue enxergar essas coisas aqui a olho nu. A gente consegue, esses poros planares, a gente consegue observar ali na lâmina a olho nu. Mas quando a gente vai entrando para esses detalhes aqui, a gente já não consegue observar tão bem. Aqui já não, aqui o olho humano já está longe de conseguir enxergar qualquer coisa aqui, tá certo? Métodos já muito antigos, utilizados na mineralogia, na pedologia de identificação de minerais. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma amostra de um solo de mangue, qualquer, esse trabalho eu peguei da literatura. Então aqui, ó, identificação de esmectita, de caulinita, de lita, diferentes tipos de minerais, tá? De acordo com a altura e com o volume aqui, abaixo dessas curvas, a gente pode ter um determinado teor do mineral, tá? Então, quanto maior esse pico aqui, mais quantidade do mineral tem, quanto menor a quantidade. E de acordo com a forma do pico também, se o pico é mais estreito, mais pontiagudo, quer dizer que esse mineral tem um grau de cristalinidade mais alto. Se o pico já é assim, ó, né, menos pontudo, né, e com a base mais larga, quer dizer que esse mineral tem um grau de cristalinidade menor. Então, são métodos utilizados, né, na mineralogia, que tem tudo a ver com a classificação do solo e com atributos e propriedades dos solos. Aqui, de novo, essa figura eu só botei para ilustrar, mas é a mesma coisa. É o difratograma de raio-x, chamado de DRX ou XRD, tá certo? Então, aqui os picos, ó, identificando vários tipos de minerais aqui, tá certo? E aqui já o raio-x, pelo método de fluorescência, que usa a sigla FRX, em que ele já nos dá resultados de teores, tá? De elementos. Aqui a maioria deles é representado na forma de óxidos, né? Mas aqui está relacionado ao teor de sódio, de magnésio, de alumínio, de silício, de fósforo e assim por diante, tá certo? De acordo com esses teores aqui, nós podemos fazer várias inferências a determinados solos, por exemplo, grau de temperismo dos solos, assim como a mineralogia também pode fazer inferências como essas. Então, todas são tecnologias, né, que podem ser utilizadas. Aqui na UFP nós temos equipamentos como esse. O raio-x, a última vez que eu precisei usar foi ano passado, estava funcionando, fiz algumas análises lá. O fluorescência de raio-x eu não sei se está em operação no momento, não sei se está com algum problema, se está operando. Aqui já por meio, né, de radiometria de solos, isso aqui é sensoriamento remoto também. E sensoriamento remoto não é só análise de imagens ou fotografias aéreas ou imagens de satélite, seja de radar ou seja ótica, tá? Isso aqui, né, você tem uma curva espectral. Aqui nós temos o comprimento de onda, que vai aqui de faixas do visível. O visível começa em 0,3 aqui, nesses espectros, né, está partindo de 0,5. O visível vai de 0,3 até por volta de 0,7. Então, aqui são faixas do visível. Aqui uma amostra arenosa. Olha o comportamento, né, da curva espectral dessa areia praticamente seca, com uma umidade muito baixa. Já se ela tiver com mais água, vejam que formam, né, umas barriguinhas aqui. Ó. Essas barriguinhas diz respeito a essa água, a hidroxila que tem na água, e isso pode dizer respeito à umidade do solo, como também pode fazer inferência
ao tipo de solo e a mineralogia que esse solo tem. O solo arenoso tem esse formato de curva. Já olha esse solo argiloso aqui. Esse solo argiloso faz uma curvinha aqui por volta de 0,9, que está relacionada a óxidos de ferro no solo. A presença de óxido de ferro gera essa curvinha aqui. E essas outras curvas aqui já estão associadas a minerais que possam ter água na sua estrutura cristalina, como, por exemplo, uma argila silicatada qualquer que tenha água na sua estrutura, né? Então, isso aqui vai formar, né, essas curvas aqui, né? São picos também, né? Só que são picos em reflectância negativa, né? São absorções nesses pontos aqui. E aqui um outro exemplo, ó, uma amostra com 100% de areia, 100% de material orgânico e variando, né? Quer dizer, quando é só areia, a areia reflete muito. O teor de areia causa reflexões maiores do que a argila e do que a matéria orgânica, tá? Aumentando o teor de material orgânico, a reflectância é menor, a reflexão é muito menor. Tá? E aqui a umidade também, né? Vocês podem perceber que o material seco reflete mais do que o material úmido, tá? Então, esse conhecimento é importante também na fotointerpretação, na interpretação de imagens, em que as áreas úmidas, solos úmidos, podem ter uma reflexão menor do que as áreas, né, dos solos que estão mais secos, tá? E isso tem relação com mapeamento de forma de relevo, com mapeamento pedológico e assim por diante, tá? Aqui outras curvas, mostrando aqui, né, curvas de litossolos, de latossolos, de argissolos, de gleissolos, tá certo? Então aqui vocês observam que todos esses solos aqui têm esses picos de absorção de água. Esse aqui do gleissolo, vocês não viram essa barriguinha aqui por volta de 900. Por quê? Porque aqui o ferro está numa forma mais solúvel, não tem aqui o pico aqui de óxido de solo, como hematita, como guetita, que tem nessas outras amostras. Tá? Na agricultura de precisão, todas essas tecnologias são fundamentais, tá? São essenciais na agricultura de precisão. Então, na agricultura de precisão, pode-se trabalhar com várias camadas, com camadas de imagens de satélites, óticas, com mapas de distribuição de teor de argila, o teor de potássio, o teor de fósforo, tá? Por que disso? Você, por exemplo, com teor de argila, você pode separar zonas de manejo dos solos. Um agricultor, uma usina de cana-de-açúcar, tá? Vocês percebam que tem uma grande variação do teor de argila aqui. De repente, a cultivar que ele vai utilizar aqui nesse solo que pode ser mais argiloso, não é a mesma que ele vai utilizar aqui, tá? Para adubação do potássio e do fósforo, se eu tenho conhecimento dessa distribuição, utilizando tratores automatizados, implementos automatizados, eu posso adicionar quantidades variadas de nutrientes aqui nesse solo, ou de calcário, para neutralizar a acidez do solo e aumentar os teores de cálcio e magnésio, né, com base nisso aqui. Então, isso é economia de custo e eficiência produtiva. Tá? É um método mais racional, mais eficiente de se produzir. Tá? E aqui, outros temas, né, como, por exemplo, a declividade do terreno, que também pode ser utilizado como uma zona de manejo, né? Maiores declividades, maior processo erosivo, então maior risco de erosão, maior susceptibilidade, tem que se tomar cuidado. Aqui uma informação que pode ter sido obtida, por exemplo, como de um drone, tá? O drone passou na área, gerou um índice de vegetação, e esse índice de vegetação pode associar ou a produtividade ou a ocorrência de doenças. Estão vendo aqui uma reboleira aqui? Essa reboleira pode ser, por exemplo, uma doença que ocorreu aqui e a produtividade está menor nessa região, ou então pode ser culturas muito sensíveis à umidade. Essa mancha aqui pode ser que tenha acúmulo de água, a soja, por exemplo, morre ou produz menos quando acumula muita água. Então, essa faixa aqui pode ser que a soja tenha ficado amarelada, vai produzir menos, porque nesse local pode ter acumulado mais água num campo, tá? Então, pode ser diferentes interpretações aqui. E no caso, né, esse equipamento que eu já tinha mostrado para vocês, para coletar solo, pode ser eficiente, né, para fazer uma malha, um grid
para se fazer esse mapeamento aqui dos teores de argila, de potássio, de fósforo e assim por diante. Tá? A tecnologia de laser scanners, aqui no caso em mineração, tá? Mapeando isso aqui em 3D. Esse equipamento é colocado no tripé, então raios luminosos, né, de laser são passados aqui. Isso aqui é automatizado, um motorzinho aqui que você programa. Ó, eu quero que ele comece aqui o imageamento e termine nesse outro ponto. Então ele vai ali passando esse imageamento, né, por toda a área, percorrendo todo esse setor, e depois você pode gerar aí o relevo disso, uma visão em 3 dimensões disso. Tem aplicações, por exemplo, de laser scanners, eu não consegui nenhuma imagem, mas, por exemplo, as cidades lá do Parque Nacional de 7 Cidades, aponta lá para o casco lá da tartaruga ou alguma outra cidade daquela, e você tem aquilo em 3D, tá? Aqui, olha, aplicações indo talvez para arqueologia, para arquitetura, em que o laser scanner foi utilizado para gerar imagens, ó, de fachadas, né, de ruas, e no entorno, olha aí, como é que é o relevo do entorno dessa área, né? Tá? Então, isso aqui tem várias aplicações na nossa área de atuação. Aqui, esses equipamentos associados a radiômetros para quantificar minerais. Olha aqui, ó. Teor de dolomita, teor de calcita. Calcita mais azul, dolomita mais verde e a vermelha dolomita mais a tremolita. Então, olha só, você além de produzir o seu objeto, a sua área de estudo em 3 dimensões, você ainda consegue, por sensoriamento remoto, quantificar, né, e onde é que está, qual tipo de mineral aqui nessas colunas, né, nesses estratos sedimentares aí, tá? Então, realmente, né, uma tecnologia muito interessante, dependendo da pesquisa que seja feita. Aqui o GPR, que é o radar de solo, radar de penetração do solo, né? O GPR vem da sua terminologia em inglês. Então, é um radar mesmo, tá? Ondas de rádio aqui, né? Ondas mais longas, passa no solo, tem lá, né? Você pode arrastar isso, você pode mesmo com uma rodinha. Já vi casos que o pessoal amarra o equipamento atrás, por exemplo, de um quadriciclo, de uma caminhonete, e vai no campo arrastando aquilo, claro, devagar, né? E gerando essas imagens. Então, aqui, ó, mostrando aqui, ó, a distância, esse sinal vai para o solo, uma parte do sinal retorna, e de acordo com as diferentes camadas que tem aqui, a interação do sinal de rádio com as diferentes camadas que tem no solo, pode-se fazer deduções e interpretações. Aqui, por exemplo, é onde está a rocha. O bloco de rocha vai ocorrer aqui a cerca de 2 metros de profundidade, ele apareceu aqui. Tá? Aqui uma figurinha mostrando isso, né? Então tem interação. Tem algumas pesquisas também voltadas a estudos de gênese de solo, tentando até usar para classificação de solo o uso do GPR. Tá? Aí aqui uma outra aplicação, ó, eles conseguiram utilizar o GPR para identificar plumas de contaminação. De acordo com essa velocidade aqui, eles fizeram uma linha aqui, ó, abaixo dessa linha de 10 milissímetros por metro aí, ó, tem a área que está contaminada, né? Uma aplicação na área da engenharia sanitária, né? Tá? Que também pode ter aplicação, né, na geologia ambiental, em aplicações de geografia. A parte das datações, são vários métodos de datação, tá? Existem os métodos naturais, são os processos rítmicos, que eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês. Tem os radioisótopos, pode-se usar urânio, carbono, berílio e vários outros métodos aí que são utilizados para se datar, né, os materiais, sejam rochas sedimentares, sejam solos, tá certo? Um exemplo aqui do carbono 14, para isso a gente tem que ter matéria orgânica numa quantidade mínima, né?
senão você não consegue datar. Então, é um método com boa confiabilidade, há uma certa limitação, né, quantidade de amostra por conta de custo, né, todos esses métodos são onerosos, são caros, e aqui, né, também uma limitação por conta do tempo que a gente consegue datar isso, né? Então tem uma certa limitação. E um outro método aqui, tem vários, tá? Comentando da luminescência oticamente estimulada, esse método a gente utilizou em solos aqui no litoral do Piauí. Eu vou mostrar daqui a pouco alguma fotografia. Então aqui, ó, são varves, né, ou varvitos, são rochas rítmicas, né, sedimentares, de acordo com o ciclo. Por exemplo, vamos dizer que no período chuvoso é depositado esse sedimento esbranquiçado, no período seco, que não tem movimento de água, é depositado esse sedimento mais escuro aqui. Então, com a contagem disso aqui, a gente consegue fazer uma inferência ao número de anos, ao número de ciclos, né? Então, são esses métodos chamados de naturais, né? Que são utilizados ainda, né, pelos sedimentólogos, pelos geólogos, para se fazer datação. Tá? Aqui é um exemplo de um toco, né, de uma área de duna no litoral do Piauí, em que você pode coletar essa amostra aqui e levar para datar, para saber quando é que essa planta estava verde, estava viva, né, quando é que aquele ambiente ali não era um campo de duna, né? Era realmente um solo com uma vegetação associada àquele ambiente. É um tipo de pesquisa que você pode fazer voltado à dinâmica, né, ambiental. Tá? Aqui, como eu comentei, falei a amostragem, né, para luminescência oticamente estimulada. Essas amostras aqui ainda não foram quantificadas, não, ainda não foram analisadas. Mas aqui, ó, numa determinada camada, né, você insere esse tubo de PVC, pode ser tubo de alumínio também, não pode ter contato com a luz, porque se tiver um contato com a luz, o método vai dar que a datação desse material aqui é muito recente, é de agora, ou vai dar erro, não vai quantificar, não vai servir. Então, insere esse tubo, coleta a amostra lá de dentro, sem que ela tenha, né, sofrido contato com a luz, e é feito inferência à idade dessa camada aqui, tá certo? Aqui, uma amostra coletada num outro ambiente, ó, aqui é uma turfeira, provavelmente era uma área de mangue, aqui no passado. O vento veio depositando essas areias aqui e foi formando solos. Ó. A gente, se for observar isso aqui com calma, por aqui assim, tá? Observando isso mais de perto, a gente consegue perceber, mais ou menos por aqui, uma faixinha mais escura, que pode ter sido um horizonte superficial enterrado, quer dizer, uma paleosuperfície. Aqui uma outra, ó, essa aqui está bem visível, uma outra paleosuperfície e a superfície atual, né? Então aqui, ó, houve pelo menos, ó, um ciclo de deposição, um segundo ciclo de deposição e pelo menos um terceiro ciclo. Foram pelo menos 3 ciclos de deposição aqui, tá? Em que, pela luminescência, a gente pode fazer inferência às datas disso aqui. Certo? A literatura já tem dados de material datado desse ambiente aqui, que é no Delta do Parnaíba, né? Por mais de 3.000 anos, isso aí. Tá? E esse material? Há quanto tempo isso aqui foi depositado? Isso aqui tem 200 anos, tem 500 anos, tem 2.000 anos. Quando é que foi que isso aqui foi depositado? Só fazendo a análise para saber, né? Ainda não foi feita a análise disso. Aqui por ressonância, mostrando aqui já é uma coluna, né, bem profunda, passa de uma centena de metros aqui. Então aqui mostra a permeabilidade, né, dessas camadas, tá, em subsuperfície, e aqui, como a permeabilidade é menor, dá para se fazer a inferência a uma zona de baixa permeabilidade para um determinado estudo, seja de contaminação, seja de detecção de aquíferos, alguma coisa assim, né, ligada à hidrogeologia, né, essa informação pode ser bastante importante, né, um método bastante útil de se fazer pesquisa. Bom, estamos entrando na parte final aqui da minha fala, tá? Acho que eu não vou ultrapassar o tempo, não. Falando, né, um pouquinho de mapeamento, de levantamento de solos, aqui, né, lá uma região do litoral do Piauí,
um mapa de solos feito por um método convencional, tá certo? E aqui um mapa de solos em que se utilizou metodologia, sensoriamento remoto, geoprocessamento, tá? Aprendizado de máquina, inteligência artificial para se fazer o mapeamento disso aqui. Isso aqui foi uma primeira tentativa, uma dissertação de mestrado que eu orientei aqui na UFM, né? Atualmente já temos, né, mais conhecimento para fazer, né, até com um nível de precisão, de acerto melhor. A gente teve um nível de acerto até bom nesse trabalho aqui. Bastante considerado. Esse trabalho está para ser publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo dentro de algumas semanas ou meses. O trabalho já foi aprovado, né? Tá para ser publicado aí. Não sei exatamente quando será. Por trás disso aqui, gente, de mapeamento digital de solos, aí aqui tem um mundo de coisas, né, a serem exploradas. Esses métodos, né, podem ser utilizados métodos mais estatísticos, podem ser utilizados já os métodos de aprendizado de máquina, né? Pode ser utilizado rede neural, aí é um monte de método que pode ser utilizado. Existem softwares mais automatizados que se pode utilizar isso aqui. Já tem outros aplicativos como a linguagem R, em que a gente é linha de comando, que realmente você tem que programar, mas já existem, né, várias bibliotecas que ajudam nessa linha aí a se fazer pesquisas nessa área. Aqui outro exemplo para a mesma área, aqui para vocês terem noção, né, do número de amostras que foram feitas, né, nessa região, alguns lugares de muito difícil acesso, áreas dentro do mangue mesmo, que a gente tinha que ir de barco, outros lugares que a gente tinha que pegar a professora Roneide, que vai falar com vocês há pouco. A Roneide, na época do mestrado dela, a gente chegou a alugar um bug para andar em algumas regiões por aqui, porque, né, era distante para se poder fazer observação, né, e coletas nessa área, tá certo? Então tem locais aqui muito difíceis, teve lugar aqui que a gente atolou carro, ficou horas atolado até conseguir desatolar, né? Então, em alguns casos, esse tipo de trabalho é muito difícil. Aqui já o objetivo não é mapear classes de solo. E aqui o exemplo foi estoque de carbono até 100 centímetros de profundidade, em que foi utilizado uma metodologia chamada de krigagem por regressão, ou regression kriging, né, em que em amarelo são as áreas com menores teores, menores estoques de carbono, até as áreas com maiores estoques de carbono. Então vocês conseguem perceber, bem que as áreas aqui de dunas são aquelas que têm, né, teores muito baixos de carbono, como a gente já sabe, e as áreas do mangue foram as que tiveram teores de carbono mais elevados aqui, né, por esses métodos que a gente usou. Então aqui tem sensoriamento remoto por trás disso aqui, né? Nós utilizamos vários métodos para se chegar a esse tipo de resultado. Tem uma infinidade de métodos quantitativos para se fazer isso. Bom, então, concluindo, as metodologias e tecnologias tradicionais ainda têm seu valor e são atuais, tá? Tudo aquilo que eu mostrei de, né, utilizar a ferramenta, utilizar a carta de cores de Munsell, fazer a análise pelo tato, pela mão, tudo isso ainda é utilizado, tá? Não estão obsoletos, certo? Com o avanço tecnológico, a eletrônica, a computação, né, a engenharia elétrica, né, muitos métodos foram disponibilizados para uso, que, na verdade, o pesquisador não dá nem conta de acompanhar todos esses métodos e não tem condições de ser especialista em tudo, dominar tudo, né? E saber operar tudo isso, interpretar tudo isso, tá certo? Então, vão se gerando aqueles, né, especialistas dentro da especialidade que a pessoa domina toda essa tecnologia aqui. Então, esse ramo, né, da tecnologia cada vez mais ajudando, né, a geografia física a se desenvolver, né? Métodos mais modernos devem ser empregados. Claro que sempre que possível, nem sempre você consegue utilizar.
porque a gente pode ter muito ganho de conhecimento com isso, né? Podemos gerar informações que anteriormente seria impossível se gerar. Então, é interessante que se utilize. As tecnologias facilitam a coleta e a análise desses dados, né? Aumentam muito a capacidade de investigação. Em áreas completamente remotas que a gente não consegue acessar, o uso de drone, o uso de sensoriamento remoto, né? Ou então subsolo, que a gente, para fazer alguma investigação, teria que cavar, teria que fazer sondagem, se for utilizar algum equipamento, né, que não seja destrutivo. Então isso é bastante interessante, né? As tecnologias podem ser muito onerosas, né? E exigir pessoal muito qualificado. Isso seria, digamos assim, né, um ponto de dificuldade, né, às vezes, do emprego dessas tecnologias. Às vezes até pode inviabilizar o seu uso. Às vezes você não tem recurso suficiente para fazer, ou às vezes você não tem o equipamento ou gente para que conheça, né, que saiba utilizar, que saiba operar para se fazer, né, o emprego daquela tecnologia. Então, é fundamental a atualização e a capacitação dos atores que fazem pesquisa com geografia física. Aqui eu estou falando, né, de todos nós, né? Professores, pesquisadores, estudantes, né, discentes nos mais diversos níveis, né, de pós-graduação, de graduação, tá certo? Pessoal de apoio em laboratório, laboratórios equipados e que tenham técnicos qualificados para se operar. Você tem como fazer muito mais pesquisa, muito mais coisa, né? O pesquisador que tem que planejar a pesquisa, ir a campo, coletar, trazer isso para o laboratório, interpretar isso no laboratório, no computador, coisa e tal, a pessoa tem um volume de trabalho muito maior. Imagina aquele que, tá bom, trouxe do campo, né? Às vezes ele tem até uma equipe de campo de apoio super qualificada, super treinada para fazer aquilo com ele, traz no laboratório, só entrega para os analistas te entregam o resultado pronto. Às vezes você tem uma equipe para fazer a interpretação, a análise desses dados, você nem precisa ficar se aprofundando muito nisso, então isso facilita demais o trabalho, né? Esse trabalho em equipe e esse tipo de coisa. E também para os seus métodos, né? Você não ir ficando defasado, não ficando ultrapassado, né? Não ficar parado no tempo, né? Desenvolvendo pesquisas que seriam mais do mesmo, tá? Que não vai trazer informação nova, ou então você não vai conseguir publicar num periódico, né, mais qualificado, ok? Então, encerro, né, a minha apresentação aqui. Agradeço a organização do evento novamente e a todos vocês que estão aí me assistindo até agora. Professor Gustavo, muito obrigado por suas considerações bastante pertinentes, né, sobre a temática discutida hoje, que você abordou, né, de forma brilhante aí, a questão mais relacionada nas metodologias aplicadas à geografia física, né, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento. Então, nossa gratidão a você por sua colaboração, né, nesse processo também de conhecimento dessas práticas, né, mais relacionadas à pedologia e geoprocessamento aplicado aí na geografia física. E, com certeza, foi bastante significativo na aprendizagem dos participantes. E nós temos duas perguntas no chat, já vou repassá-las para que você possa aí tecer comentários. É a pergunta do Gabriel Fagundes, né? Nosso egresso aqui do curso de Geografia. Se o objetivo for apenas indicar que o tipo de solo ocorre numa determinada área, o que não pode deixar de faltar na caracterização? E qual o passo a passo para quem quer se aprofundar no estudo de solo? É uma pergunta aí do Gabriel Fagundes.
Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Bom, Gabriel, aí eu vou te responder de duas formas. Vamos lá. Se essa determinada área de interesse já tivesse sido feito um levantamento de solos, um mapeamento de solos no nível de detalhe interessante, né? Você pode confiar naquele resultado e se basear no relatório daquele levantamento, nos mapas daquele levantamento e assim por diante. Se você não tem, se você quer uma área específica e só tem levantamentos, como por exemplo para todo o estado do Piauí, nós vamos ter escalas o quê? Um para 1 milhão, um para 250 mil, mas em levantamento a nível esquemático e reconhecimento de baixa intensidade. Então você não pode, por exemplo, chegar numa determinada área do município de Teresina, olhar o mapa lá na escala 1 para 1 milhão e dizer, aqui tem um latossolo desse jeito aqui, porque pode não ter aquele solo, pode ter inclusive um solo totalmente diferente. Aí sim você tem que abrir trincheira, né, e utilizar os métodos de descrição e coleta de solo, em que você tem um trabalho de campo, em que você descreve a área de estudo, você descreve o perfil do solo, coleta amostras, manda para o laboratório, faz uma caracterização físico-química, interpreta, faz essa sua classificação com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos ou um outro sistema que você, né, que a pessoa, que o investigador preferir, tá certo? E dá o resultado desse solo. Eu resumi bastante o passo a passo, né? É claro que esse assunto, né, é muito extenso, é um assunto que é enfocado em várias horas. Para você ter noção, no semestre passado eu ofertei disciplina tanto na graduação como em pós-graduações, onde eu estava lá no pós-doutorado no interior de São Paulo, tanto na Unicamp quanto no Instituto Agronômico de Campinas. As nossas disciplinas foram aí disciplinas de 4 créditos, de 60 horas, né, envolvendo a parte teórica e prática. Então, não dá para, numa resposta aqui rapidamente, a gente detalhar tudo. Mas eu acho que eu consegui resumir relativamente bem, assim, de maneira geral, o que precisa ser feito. Certo, obrigado, professor Gustavo, pela resposta ao Gabriel. Temos uma outra pergunta aqui do Verlando Marques. Professor, quais métodos podemos usar para verificar o potencial do solo para uso agrícola? E como é possível monitorar a presença dos nutrientes durante o uso do solo na atividade agrícola? Então, o potencial agrícola das terras, nós temos alguns métodos de classificação. Temos, por exemplo, um método, né, desenvolvido já, todos esses que eu vou citar já foram desenvolvidos há algum tempo. Tem o classes de terra para irrigação, que é um método específico, né, para projetos de irrigação, que leva em consideração a disponibilidade de água e alguns critérios assim. Nós temos o método de capacidade de uso das terras, tá? Que é um método muito voltado para dentro também da porteira, para dentro da propriedade, em que você pega a propriedade, zoneia ela, digamos assim, né? Separa em diferentes zonas e cada zona daquela você classifica como tendo um maior ou um menor potencial para uso agrícola. E temos a aptidão agrícola das terras, que é um método bastante difundido no Brasil, que ele pode ser utilizado em escalas, por exemplo, a gente pode utilizar ele para mapear a aptidão agrícola das terras do estado do Piauí, no escala 1 para 1 milhão, como nós podemos utilizar para mapear áreas com escalas muito maiores, por exemplo, 1 para 25 mil. Então ele tem essa certa flexibilidade, ele tem também suas limitações, mas ele tem essa certa flexibilidade, e esses métodos são muito baseados nos levantamentos pedológicos. Então, antes de você fazer essa classificação, é importante que você conheça os solos daquela área e faça uma interpretação dos mapas pedológicos para chegar a esse resultado. E a sua, né, segunda pergunta, essa não tem muito como fugir. De tempos em tempos, o agricultor tem que fazer a amostragem nas suas terras agrícolas, nas suas áreas, para ir atualizando como é que está o nível, o teor de nutrientes naqueles solos, tá? Mesmo que o método utilizado seja um método daquele, né, mais automatizado,
mas você tem que fazer a amostragem do solo para poder quantificar, tá certo, Velando? Não sei se essa segunda pergunta era isso mesmo que você queria saber. Mas, de qualquer forma, tem que mandar para o laboratório. Obrigado, professor Gustavo, pelas respostas, esclarecendo aí os participantes que enviaram perguntas sobre as suas indagações, né? O Gabriel retorna aí, obrigado, professor, pela resposta. O Fernando também coloca perfeito, né? E foi contemplado na sua pergunta. Não temos mais perguntas aqui. Então, professor Gustavo, só temos a agradecer, né, pela sua exposição, sua contribuição nesse momento da nossa live, né, sobre essa temática tão importante para os nossos participantes e principalmente para quem, né, já enviaram perguntas, né, o Gabriel e o Fernando e outros que se interessaram ou estão já pesquisando as metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento. O professor Gustavo, ele tem o domínio, né, dessa área dentro do curso de Geografia e também do programa de pós-graduação em Geografia, na oferta das disciplinas relacionadas à pedologia, geoprocessamento, né, e tem contribuído bastante nessa área, tanto no nosso curso da graduação, como também o mestrado em Geografia nas disciplinas que oferta, nas pesquisas que realiza, já com muitos orientandos, né, que hoje já estão doutorandos ou já finalizaram o doutorado nessas áreas específicas que ele pesquisa. Então, nosso muito obrigado, professor Gustavo, pela sua participação na nossa live, professora Bartira, também, que é coordenadora aqui do curso de extensão. Encaminha aí, portanto, a mensagem. Parabéns, Gustavo, pela excelente exposição. Eu que agradeço a você, professor Wesley, e a professora Bartira pela organização, ao pessoal também, né, do Centro Acadêmico de Geografia. Até mais. E dando prosseguimento à nossa live de hoje, vamos para a parte 2. Estamos abordando o tema pesquisa qualitativa nas ciências humanas, a parte 3, né? Com a apresentação dessas duas temáticas. O professor Gustavo já apresentou metodologias aplicadas à geografia física, com ênfase na pedologia e no geoprocessamento, né? Então, vamos para a nossa segunda parte da temática pesquisas qualitativas, né, em ciências humanas. Lembrando que já tivemos outras lives anteriores, a professora Andréia e a professora Karina, na primeira live sobre a temática pesquisa qualitativa, enfatizaram, deram importância ao contexto da pesquisa qualitativa, né, com ênfase nas técnicas de observação participante. Na segunda parte do tema pesquisa qualitativa, o professor Dr. Carlos Sait apresentou a discussão sobre o método, né, o método científico, o método nas ciências humanas, como utilizar, apresentou os métodos e